Boa noite, pessoal. Boa noite, Amanda. Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, que é a Amanda Alves, que é a Head de Pessoas e Cultura da Vexpenses, e vai falar um pouquinho hoje para a gente como a cultura de feedback alavanca resultados. Acho que vai ser Boa super noite, interessante. boa noite, Catarine, tudo bom? Primeiramente, queria agradecer o convite, um prazer enorme vir aqui compartilhar com vocês um pouquinho sobre as ações que a gente fez no último ano. Espero contribuir com todos que estão aqui assistindo. Como a Catarine me apresentou, eu sou Amanda, eu sou Head de Pessoas e Cultura aqui do Vexpenses, sou psicóloga com ênfase acadêmica e profissional em psicologia organizacional do trabalho. E a ideia aqui hoje é, então, contar um pouquinho de como a atuação da área de pessoas e da cultura do Vexpenses como um todo tem contribuído com um alcance de resultados cada vez maiores dentro da empresa. E antes de falar um pouquinho propriamente das nossas ações, queria compartilhar sobre o próprio Vexpenses, um pouquinho do nosso contexto. Então, nós somos uma startup de Ribeirão Preto. A nossa solução é um sistema para gestão de reembolsos corporativos, então nós automatizamos todo o processo de prestação de conta nas empresas. Alguns dos nossos clientes estão aqui nesse slide, a própria Build, que nos fez o convite hoje de compartilhar um pouco da nossa história, faz parte, né, da nossa carteira de clientes, dos clientes que realmente confiaram aí no nosso produto. E nós estamos aí em alguns estados do Brasil e também em alguns países da América Latina. E nós tivemos um crescimento aí acelerado no último ano, principalmente, e nossa equipe cresceu bastante. E com o crescimento da equipe, né, foi necessário pensar cada vez mais em como a gente iria manter e fortalecer a cultura dos primórdios da formação e da criação do Vexpenses, né? Desde quando era apenas uma ideia com os 4 sócios, que são os fundadores, e como que a gente vai manter isso enquanto a gente está crescendo, né? Hoje o nosso time tem 50 pessoas e com alguns processos seletivos em aberto, então a gente tem uma preocupação muito grande em como manter essa nossa cultura de feedbacks, e é isso que eu vou compartilhar um pouco com vocês hoje. Mas afinal, né, por que a gente fala tanto de cultura de feedback? Recentemente a gente fez uma pesquisa de NPS, né, que é o Employee NPS, para mensurar um pouco a satisfação dos nossos colaboradores em relação ao trabalho no Vexpenses. E a gente teve um resultado excelente, que foi um ENPS de 94, significa que a gente tem muitos promotores da nossa marca, da nossa empresa, e a gente atribui grande parte desse resultado, além do próprio fato de contribuir com o crescimento da empresa, a tudo que a gente faz e fez para fortalecer a nossa cultura de feedback. Então, a ideia hoje é contar um pouquinho para vocês dessas ações mais práticas. A ideia é que seja realmente algo que dê direcionamentos, ideias, insights para todo mundo que está aqui assistindo, e vocês possam se basear nas nossas estratégias, né? Mas antes de entrar propriamente em quais foram essas estratégias, eu vou justificar um pouco do porquê a gente escolheu cada uma delas. E para isso eu vou fazer uma pequena introdução sobre alguns conceitos de feedback, e prometo que vai ser rápido, não é nada muito teórico, e vai contribuir bastante para o desenrolar do restante aqui do nosso papo, beleza? Quem tiver perguntas ao longo da apresentação, pode ir mandando, que eu separei também um tempinho para a gente conversar no final e realmente trocar algumas figurinhas sobre o tema. Bom, então, afinal, né, o que é feedback? Vamos começar ali do básico. Definir exatamente o que é isso que a gente tanto vai falar
nesses 40 minutos aproximadamente. O feedback, pela literatura, é toda informação específica que refere-se a um determinado comportamento que vai encorajar uma pessoa a melhorar, reforçar ou desenvolver esse comportamento. Então, quando a gente olha essa definição, podemos chegar à conclusão, né, que o feedback é uma ferramenta de regulação do desempenho. Então, a gente consegue regular o desempenho de uma equipe, ou reforçando, ou apontando como ela pode desenvolver melhor alguma função, e, consequentemente, a gente vai impactar em resultados. Até por isso que a gente olha essa ferramenta como algo que contribui muito para os nossos resultados como um todo, né, como equipe. E aí, geralmente as pessoas classificam os feedbacks em duas categorias. O feedback positivo, que é aquele que vai reconhecer um bom comportamento, uma tarefa, uma entrega ou resultado, né? Então, algo que estava atendendo às expectativas e que foi muito realmente enriquecedor para algum contexto. E o feedback negativo, que geralmente é conceituado como algo que vai sinalizar algum desequilíbrio entre o que era esperado e o que foi realmente entregue, né? Então, dá direcionamentos para quem vai receber sobre onde a pessoa precisa mudar e quais habilidades ela precisa desenvolver. E aí, outro ponto importante do feedback é que ele é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a gente oferece uma informação sobre o comportamento de alguém, a gente também recebe uma informação sobre o nosso comportamento. Então, ele envolve tanto o dar feedback quanto o receber feedback. Sendo, né, o dar feedback a oportunidade que a gente tem de transmitir a nossa percepção sobre o desempenho, o comportamento de outra pessoa, visando o desenvolvimento dela. E receber feedback é a oportunidade que a gente tem de conhecer um pouco melhor a percepção de outra pessoa sobre o nosso comportamento, sobre o nosso desempenho e, consequentemente, descobrir onde a gente pode se desenvolver. De tudo isso, né, a gente conclui que o feedback ele é essencial para que a gente tenha uma equipe engajada e de alta performance, porque uma equipe que não recebe feedback positivo, ela não vai ser motivada a manter aqueles comportamentos que estão alcançando o que era esperado inicialmente, não vai saber que ela exatamente está exatamente no caminho certo, e também reduz a produtividade, né? O quanto que aquela equipe está realmente entregando, porque essas pessoas não vão saber exatamente que estão, de fato, entregando algo que não está agregando valor. E aí, quando a gente olha no esporte, isso é algo muito natural, né? Os técnicos profissionais de todos os esportes dão feedbacks continuamente, né? Os atletas profissionais, eles recebem feedback constantemente e aplicam no trabalho deles e não levam isso para o lado pessoal. Nunca encaram isso como algo ruim, mas algo que vai realmente fazer com que eles cresçam e atinjam melhores resultados cada vez mais. Só que quando a gente olha o feedback nas empresas, em geral, isso traz muito desconforto para as pessoas, né? Quando alguém pergunta, posso dar um feedback para você? Já vem algumas reações, assim, que sinalizam uma reação a ameaças, né? Taquicardia, pressão arterial aumenta, dá aquele frio na barriga, né? Quem nunca sentiu um desconforto quando foi dar um feedback para uma pessoa, com receio de como que ela ia reagir, se ela ia ficar chateada com você. Então, a cultura do feedback, né, quando a gente olha para o meio empresarial, não é muito forte, né? A gente não tem essa naturalidade como no esporte para dar um feedback para outra pessoa, muito por todos esses receios, essas inseguranças sobre o que isso vai causar ou como fazer isso exatamente, né? Como eu vou falar para outra pessoa que o que ela fez não foi bom, que não foi algo que atendeu às expectativas. Então, com isso, a gente entra no primeiro passo para realmente trabalhar e fomentar a cultura de feedback, que é ressignificar o que ele, de fato,
traz para uma equipe, para uma empresa, para um contexto. A gente tem que trabalhar a mentalidade e a concepção de que o feedback é sempre algo bom, é sempre algo positivo, né? Que é uma oportunidade de aprender, de evoluir, para assumir desafios cada vez mais complexos. Isso faz com que você, de fato, se prepare melhor para responsabilidades cada vez maiores. E então, o primeiro passo que nós assumimos aqui foi exatamente esse: trabalhar essa mentalidade de feedback sempre como algo positivo. E aí, algo bem prático que nós fizemos para dar o start nessa mudança foi mudança na nomenclatura mesmo das categorias de feedback. Então, a gente não chama o feedback de feedback negativo, a gente chama o feedback de desenvolvimento, já que ele é uma oportunidade que a gente tem de evoluir quando alguém aponta alguma lacuna no nosso desempenho. Então, isso vai gerar algum desenvolvimento para mim. E aí, o feedback positivo é um feedback de reconhecimento, que vai reforçar aquilo e valorizar o que eu fiz, que de fato agregou valor e que atendeu às expectativas. Então, essa foi a primeira ação prática que nós fizemos aqui no Expenses para trabalhar a mentalidade de que o feedback é sempre algo positivo. Começou por uma mudança muito simples, que foi como a gente iria categorizar essa ferramenta. E aí, nesse sentido, o segundo passo que nós adotamos por aqui foi oferecer capacitação sobre o que é o feedback e oferecer ferramentas para que as pessoas pudessem dar, receber e solicitar feedbacks de maneira assertiva, né? Então, para o feedback realmente ser algo efetivo, as pessoas precisam fazê-lo da forma correta. Fazer um feedback que seja claro, um feedback que realmente mostre para as pessoas, como exemplos concretos, exatamente onde elas precisam melhorar. E com isso, né, a gente fez um treinamento com um playbook para consultas posteriores, com todos esses direcionamentos, práticas e metodologias que as pessoas poderiam adotar em todas as esferas do feedback, né? Então, dar, receber e solicitar. E também tem uma assessoria aqui da minha parte, sempre disponível para as pessoas que estão em alguma situação que o feedback é tão complexo para ela que talvez o playbook não deu conta de oferecer todas as ferramentas para uma reflexão de como elaborar esse feedback. E aí eu entro para ajudar nessa reflexão e talvez trazer algumas ferramentas a mais, dependendo do contexto da situação em si. Então, basicamente, esse foi um trabalho muito forte que nós fizemos para realmente deixar todo mundo na mesma página sobre o que é e como fazer o feedback. Aí, talvez mais importante que isso, e algo que precisa existir desde os primórdios e principalmente na mentalidade de toda a liderança, é a abertura para ouvir. Se a gente quer trabalhar que as pessoas recebam e ofereçam cada vez mais feedbacks para melhorar o nosso desempenho como empresa, a partir do desempenho individual de cada um, a abertura para ouvir precisa ser muito trabalhada também, porque não adianta a gente falar para as pessoas: solicite feedback, peça feedbacks, se quando ou ofereça feedbacks, dê ideias, se quando ela dá uma ideia para um gestor, o gestor recusa ou julga de maneira ruim o que a pessoa falou, ou fica na defensiva com N justificativas. Isso vai gerar um certo bloqueio, né, na equipe como um todo, porque além da liderança assumir um papel de exemplo, ela também tem um papel que ocupa uma relação hierárquica que vai inconscientemente, talvez, até influenciar nesse bloqueio. Então, a abertura para ouvir é algo que deve ser muito trabalhado, principalmente com a liderança, mas também com toda a equipe. E isso entra no próprio treinamento de feedback. Tem N
direcionamentos e metodologias e atividades práticas que nós passamos para as pessoas aqui da equipe, para que elas exerçam essa abertura, né? Essa reflexão sobre o que elas estão escutando sobre si mesmas. E aí eu falei bastante de liderança até aqui, né? Que a liderança, principalmente, tem que ter esse papel desde da fundação da empresa e até para dar exemplo. Então, a gente precisa garantir que a liderança esteja preparada, né? Ela precisa ter claro que um dos principais papéis que ela possui é desenvolver a equipe, oferecendo esses feedbacks claros e assertivos. Então, e como eu já disse, né, ela também é responsável por direcionar o time a partir de exemplo. Exemplo de como oferecer, de como receber e de como solicitar. Então, todas as outras estratégias que eu vou falar a seguir, que a gente segue e arrisca por aqui, eu vou falar da liderança em algum momento, né? Porque se a cultura do feedback, né, as crenças, os comportamentos não estão presentes nos gestores, nada do que a gente fizer vai conseguir alcançar e andar muito se eles também não estiverem promovendo e garantindo exemplos sobre essas iniciativas, né? Às vezes eles são os principais responsáveis, inclusive. E aí, nesse sentido de preparo da liderança, a gente tem aqui uma trilha e uma formação para os líderes. Então, a gente tem um playbook só falando de feedback específico para gestores, tem outras capacitações para ferramentas de gestão e liderança, desenvolvimento de equipe. A gente faz uma reunião mensal também, só para abordar sobre temas como esse. E, mais uma vez, eu entro como alguém que está assessorando nessa temática o tempo todo, ainda mais forte com a liderança, né? Muito o papel da área de pessoas, inclusive. Então, é mais ou menos isso sobre o preparo da liderança e precisa estar bem claro para todo mundo. E aí, um outro ponto muito importante é que a equipe precisa estar alinhada do que é esperado delas. Então, isso precisa acontecer tanto no nível grupal quanto no nível individual. Então, sobre metas, quais são as metas da empresa, da equipe, quais são as metas individuais de cada um, e principalmente quais são os valores organizacionais que também estão pautando e guiando os nossos comportamentos aqui, e a gente vai te dar feedback sobre eles. Esse é um ponto também que precisa ser alinhado para o feedback ter uma recepção mais natural e mais justa na visão de todo mundo. Então, aqui no Backspace, o que a gente faz para garantir que todo mundo esteja na mesma página? Trimestralmente, todo mundo tem um alinhamento com o gestor. Esse momento de alinhamento trimestral é onde o gestor faz uma retrospectiva com o colaborador do que foi o trimestre que se passou. Então, dá um feedback formal, né, juntando todos os pequenos feedbacks que foram dados no dia a dia e formalizando, né, essa avaliação e fazendo um alinhamento do que é esperado daquele colaborador nos próximos 3 meses. Então, o que a gente espera de você nos próximos 3 meses? Faz o plano de desenvolvimento individual com base no feedback que foi dado. Então, é um momento muito importante para a gente, porque é o principal momento onde conseguimos garantir que todo mundo esteja na mesma página. E aí, a nível grupal, que envolve a empresa inteira, a gente também tem um evento que chama Backspaces Week, onde a gente faz uma retrospectiva da empresa nos últimos 3 meses, e aí identificando ali quais foram os pontos onde a gente acertou, os pontos onde a gente precisa trabalhar melhor, e faz planos para os 3 meses seguintes, né? Então, tanto com ações e planos concretos, como também metas que a gente irá alcançar e buscar no dia a dia. Então, assim, a gente tem feito para garantir que todo mundo esteja na mesma página. O outro ponto muito importante, construir relações de confiança no dia a dia.
E esse é um fator que vai influenciar muito a experiência das pessoas com o feedback e o significado que elas vão atribuir a esse momento também. E, consequentemente, vai influenciar como ela vai reagir quando ela receber algum feedback. Então, assim, a intenção que as pessoas possuem no momento de dar um feedback influencia muito no processo como um todo. E aí, ao construir essas relações de confiança, essa intenção vai ficar cada vez mais clara sobre um interesse genuíno que o locutor tem em desenvolver a pessoa que está recebendo aquele feedback. O próximo ponto é incluir feedback nas interações diárias, né? Então, algumas estratégias que garantam que no dia a dia esse feedback vai acontecer. E aí, com essa inclusão, a ideia é que dar e receber feedback se torne algo natural e não temido. Isso acontece com tanta frequência que as pessoas estarão habituadas a vivenciar algo do tipo, né? Não vai ser um momento extraordinário, semestralmente, que elas vão receber algo que deixa elas com frio na barriga. Elas receberam durante o trimestre inteiro, o dia a dia delas com o gestor, com a equipe. Então, é algo que não vai ser tão esporádico, né? E além de que você faz uma intervenção antecipada, se alguém estiver errando, vai estimular que ela consiga corrigir aquilo o mais rápido possível. E aí, como a gente faz aqui no Vexpense, mais uma vez, a gente tem reuniões de one-on-one mensais ou quinzenais, fica a critério de cada gestor, mas são reuniões em que o colaborador tem um momento de escuta por parte do gestor, e aí, quando necessário também, ele recebe algum feedback de alguma situação que está acontecendo, e ele oferece feedbacks também para a empresa, para o gestor e coisas similares. E aí, só para exemplificar como que fica o nosso calendário do ano, com vários checkpoints de feedback, de escuta, a gente tem o one-on-ones em janeiro, fevereiro, março. Em abril, a gente tem um alinhamento trimestral, que eu comentei agora há pouco, que acontece o feedback formal, que o pessoal elabora o PDI e garante ali quais vão ser os próximos passos, tanto no nível individual quanto grupal. E aí, no meio do ano e no final do ano, a gente também trabalha questões de remuneração, promoção, bônus, enfim, algo que também a gente atrela, né, ao feedback que a pessoa está recebendo naquele momento. E aí, outra coisa que a gente adotou por aqui foi um software para gestão de pessoas. Então, a gente tem um software que as pessoas utilizam no dia a dia. E nesse software, a gente tem um mural de celebrações, que as pessoas podem reconhecer o trabalho uma das outras. Então, dá um feedback de reconhecimento por lá. E tem um módulo só de feedback também. E nesse módulo, elas podem tanto solicitar quanto enviar um feedback para qualquer colaborador da empresa, seja ele da equipe ou não. E eu estava até comentando com a Catarina antes de começar a apresentação, todos os gestores eles possuem metas em cada um desses módulos, porque eles são promotores dessa ação, da utilização dessa ferramenta. Então, dando o exemplo, a gente influencia que todas as outras pessoas também abracem a causa e entendam o valor disso. A gente tem também uma prática que é muito legal, que existia antes da minha chegada, foi uma colaboradora que trouxe, a Maria, que é a caixinha do Mandou Bem. Isso quando a gente estava no escritório, né? Hoje a gente adaptou para uma forma virtual, mas no escritório a gente tem uma caixinha que as pessoas vão colocando o bilhetinho no dia a dia sobre algo que algum colaborador mandou bem. Então, você mandou muito bem na apresentação que você fez na segunda-feira. E coloca na caixinha e quinzenalmente a gente abre a caixinha e distribui os bilhetinhos. É muito legal. É uma coisa assim que só vivendo para entender o valor de receber um bilhetinho que você não está esperando, que reconhece, às vezes, algo que você nem se deu conta que fez tanta diferença na vida de alguém que trabalha com você. Então, é uma ferramenta de reconhecimento muito legal, assim, que eu super indico para quem quiser tentar aplicar por aí. Outro ponto, estimular que os dois lados sempre, né? É importante estimular que as pessoas
solicitem feedback sempre que puder, reforçando que isso vai ser importante para o desenvolvimento dela. Mais uma vez, eu estou batendo nessa tecla, porque isso é muito importante para garantir que o valor realmente fique claro para todo mundo. Porque as pessoas às vezes não dão feedback por receio, ou até porque elas acabam se esquecendo numa correria do dia a dia, né? A gente tem tanta coisa para fazer que às vezes a gente não lembra mesmo, e não é por mal, ou não é por medo. Então, quando a gente faz uma solicitação, a gente insere a atividade no to-do list da pessoa e diminui as barreiras que podem existir, né? Como esse receio. Então, a gente estimula muito que as pessoas solicitem, além de estimular que elas também ofereçam. O feedback também no cotidiano ele tem que ser uma responsabilidade compartilhada, né? Existe um lado importante de estimular os dois lados, porque o gestor ou gestora não pode ser o único responsável por todo mundo da empresa em dar feedback para toda a equipe. É impossível que uma pessoa só consiga observar tudo o que está acontecendo. E aí, quando houver algum conflito entre a própria equipe, que o gestor não está envolvido, ele não vai poder se colocar no meio das pessoas e conversar por elas. Então, garantindo que as pessoas estejam compreendendo que elas precisam oferecer o feedback para o outro diretamente, isso facilita que a cultura ponto aqui, que é muito importante. E aí, chegando ao fim, prometo, repetição e consistência nessa ação, né? A gente precisa repetir sempre que possível os conteúdos e ações detalhadas anteriormente. Então, pessoal, já pedi um feedback? Pessoal, pede feedback. Me dá um feedback sobre isso. Pessoal, lembra do playbook? Pega o playbook de novo, né? Então, aqui o feedback, por exemplo, está em todos os momentos da jornada do colaborador. Quando as pessoas estão passando pelo processo de seleção, a gente pede e oferece feedback sem falta. Então, me dá um feedback sobre o nosso processo, me dá um feedback sobre a plataforma que você conheceu, quando você fez o case. Quando as pessoas chegam, a gente ressalta a importância disso e pede constantemente sobre tudo que elas estão vendo durante a integração delas, né? Então, anota, compartilha, fala para o seu gestor, o gestor dá um feedback para ela também do porquê que ela foi aprovada. Então, assim, eu faço uma conversa na primeira semana, no primeiro mês, no terceiro mês, com essas pessoas que chegaram na equipe. Tem as one-on-ones, alinhamentos semestrais, nas reuniões internas, com os nossos clientes. E até mesmo quando as pessoas se desligam, né? Eu realizo uma entrevista de desligamento com todo mundo que está encerrando a trajetória aqui, pedindo um feedback sobre a jornada dela e até sobre o produto, sobre a nossa rotina e assim por diante, né? Tem que estar no dia a dia de todos, na ação de todos. E isso vem, como eu disse, desde a fundação da empresa, né? Quando o nosso produto surgiu, ele surgiu de uma validação com clientes, desde cedo, né? Tá lá no time de novos negócios até hoje, tá no time de sucesso do cliente. E aí eu entro aqui no ponto que eu ressaltei bastante o feedback entre a equipe, mas a cultura, ela precisa estar presente com todos os stakeholders, né? Clientes, parceiros, investidores. Então, é mais ou menos isso que a cultura do feedback promove, né? A gente consegue entregar cada vez melhor uma experiência que faça sentido. Por fim, garantir bons feedbacks. Então, principalmente por parte da liderança, é importante que a gente garanta que os feedbacks estão sendo oferecidos com uma frequência satisfatória e com a qualidade necessária também. Ou seja, né, com clareza, exemplos e fatos concretos. E aqui a gente faz isso a partir de uma pesquisa de clima semestral, que tem uma dimensão, uma sessão só focada 100% em feedback, com algumas perguntas numa escala de concordância de satisfação com a frequência, tanto por parte dos colegas quanto do líder, sobre a clareza e etc. E aí a gente tem também o NPS, que eu comentei no começo, que é uma métrica de satisfação dos colaboradores em relação à empresa, muito comum com clientes, mas que aqui a gente utilizou também com os nossos colaboradores, né? Bom, acho que sobre as nossas ações tentei ser bem sucinta, foi mais ou menos isso.
Mas eu queria fechar aqui com um ponto bem importante, que é a particularidade que cada empresa vai ter de acordo com a sua cultura, né? Cada cultura é única, não existe uma receita de bolo, né? Essas ações que eu exemplifiquei aqui do Vexpenses, no formato que a gente fez, não necessariamente vai se encaixar em todas as realidades, né? O importante é olhar para as premissas do bom feedback, por isso que eu até trouxe um pouco de conceito, porque é isso que vai direcionar a ação em si, mas o formato que elas serão feitas não necessariamente fará sentido com o que a gente fez, da mesma forma que a gente fez aqui. Então, é muito importante olhar para dentro e ver o que faz sentido no seu contexto, né? Fazer um diagnóstico profundo de como a sua empresa está, em que estágio ela está e onde vocês querem chegar, né? Então, às vezes algo que a gente nem chegou a fazer aqui vai ser importante que você faça por aí. Então, é mais ou menos com essa mensagem que eu quero encerrar aqui, que vocês olhem para dentro e garantam que o que será construído faça sentido para a realidade interna. Muito obrigada, pessoal. Esse é meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho mais, estou super à disposição. Muito legal, Amanda. Eu estou aqui pensando, né, com tudo isso, foram diversas ações que vocês fizeram para realmente implementar essa cultura, né? Uhum. Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram para que as pessoas aderissem a essa cultura? Os líderes, principalmente. Uhum. Eu acho que a maior dificuldade, não que a gente tenha finalizado, né, a gente ainda enfrenta, são as barreiras que eu comentei lá no início, né? Por mais que a gente mudou a nomenclatura das categorias do feedback, isso é um primeiro passo. Existe um longo caminho, uma coisa que precisa ser muito consistente no dia a dia para as pessoas realmente entenderem o feedback como algo natural e não ter medo das reações. Então, muitas vezes ainda existe uma dificuldade por essas barreiras do receio de como o outro vai ouvir ou de não conseguir dar conta de falar. Então, essa ainda é uma dificuldade. E por isso e aí vem uma segunda dificuldade, que é como eu consigo assessorar todo mundo, né? Então, é um trabalho de formiguinha mesmo. Garantir, assim, que todo mundo consiga se empoderar o suficiente para dar um feedback e receber um feedback, sem considerar isso algo negativo, algo ruim. E por isso que as ações precisam ser repetidas, as falas precisam ser repetidas, para garantir, de fato, que isso entre na mentalidade e nas percepções individuais. Porque o que a gente vê em empresa, como você falou, né? Existe uma dificuldade de dar e receber feedback nas organizações, mesmo que é um tema bastante batido, a gente fala bastante, mas ainda assim existe um receio, né? E eu vejo que talvez, assim, é muito mais comum você ver um gestor dando para o seu time do que, eventualmente, entre pares, né? Ou o oposto. Então, o colaborador dando para o gestor, e aí fica um pouco mais complexo, né? É ainda mais complicado quando um colaborador tem que dar para o gestor, né? Porque, como eu disse, tem uma relação hierárquica ali, né? Então, é algo que transcende a cultura da empresa, é uma cultura do país, da sociedade que a gente está inserido, né? Talvez por isso que é um trabalho de formiguinha mesmo e com consistência, porque é muito enraizado desde quando a gente é criança, né? Na escola. Exato. Amanda, nós estamos com uma pergunta aqui. Qual que é a melhor maneira para abordar uma pessoa para dar um feedback? Nossa, essa pergunta dá pano para manga, dá para fazer outros 40 minutos. Mas é importante um preparo, né? Então, garantir um lugar e um momento adequado para você conversar com ela. Estou sendo bem sucinta. Então, garantir que você tenha um espaço que não tenha muita interferência, um horário que você não precise falar correndo com a pessoa, ou que alguém vai te interromper também.
Então, geralmente no começo do dia, quando você ainda não tem todas as preocupações da correria ali que você geralmente tem, ou no final do dia, que você não vai ter nada depois. E preparar exemplos, né? Então, garantir que você tenha exemplos concretos para conversar com a pessoa e começar o papo com ela pontuando a sua intenção com aquela conversa, que é o desenvolvimento dela, né? Qual que é o seu objetivo falando aquilo para ela? É contribuir com a evolução e o crescimento dela na carreira, nas atividades, no desempenho. Então, é uma boa estratégia começar pontuando exatamente o porquê você quer conversar com ela e onde você quer chegar com aquela conversa também. Tentei resumir aqui. Isso Não aí. sei se consegui responder. Tem uma outra aqui que ele pergunta assim: quando que é a hora de pedir um feedback? Nossa, essa é outra pergunta que dá um outro treinamento. Mas se você julga que é importante reconhecer alguma lacuna que você não está enxergando no seu desempenho, é sempre a hora de pedir um feedback. Com essa sensação, com essa percepção de que há algo que possa ser desenvolvido e melhorado ali. Eu imagino que, na dúvida, peça. Né? Porque se tiver tudo certo também, pelo menos você vai confirmar que está tudo certo. E se você está com um feeling, uma sensação de que pode existir algum comportamento seu que possa melhorar, pergunta também que você vai ganhar de alguma forma com isso. Eu acho que isso é legal porque muitas vezes a gente coloca a responsabilidade sempre no gestor de nos passar feedback, né? Ah, mas meu gestor, eles, né, também procuram Catarine, mas meu gestor não me dá feedback, né? O que eu faço? Peça você, né? Eu acho que é uma boa oportunidade para atuar como protagonista e startar uma conversa dessa, né? Sim, exato. Criando essa abertura. E aí ele perguntou, né, sobre o melhor momento. Eu acho que tem esse lado que eu falei, que é da própria pessoa identificar se é um momento dela escutar algo, né? E tem também que momento ela vai conversar com o gestor. E aí tem que ter uma avaliação muito clara do momento do gestor. Ele vai ter tempo para conversar com você? Se não, né? Como garantir que ele tem esse tempo? Qual o momento da agenda dele? Existe um espacinho um pouquinho maior para vocês terem uma conversa sobre desempenho. Então, se você não tem clareza também disso, né, da rotina do seu gestor ou gestora, pergunte, né, fulano, qual a melhor hora para a gente ter uma conversa sobre feedback? Eu quero conversar um pouquinho com você sobre o meu desempenho. E aí o gestor vai conseguir te fornecer essas informações de qual é o melhor momento para a rotina dele, para o momento dele, e, enfim. Acho que eu respondi muito do lado de quem está solicitando, mas existe também o lado de quem ele quer escutar um feedback, né? Exato. E aí, Amanda, também em um tempo se falava muito do feedback sanduíche, né? Dar um feedback positivo para introduzir o negativo e fechar com positivo. Como é que você vê essa questão dentro das organizações? Corra do feedback sanduíche. Corra do feedback sanduíche, porque ele não transmite com clareza a mensagem que você quer passar, né? Tem até um livro que eu ia compartilhar que é interessante todo mundo ler, que ele é bem tranquilo de acompanhar e de... Como que ele chama, Amanda? Ficou meio longe. Desculpa. É a Arte do Feedback. É um guia da Harvard Business Review. E ele fala, né, o quanto é ruim a gente comer pelas beiradas, né? A gente não deixa claro para a pessoa o que exatamente ela precisa desenvolver. Então, quando você fala, fulano, você arrasou na apresentação, falou muito rápido, mas o slide estava bem bonito. Qual mensagem que a pessoa vai sair dessa conversa? Né? Ela não vai entender que ela precisava falar devagar ou com calma para as pessoas conseguirem acompanhar o raciocínio. Ela vai entender, falei rápido, mas
pelo menos meu slide estava legal e eu arrasei na apresentação, né? Então, Ela sai ele com um não passa. sentimento completamente oposto. Exato. E aí a pessoa que oferece um feedback sanduíche, comendo pelas beiradas, oferecendo um positivo antes e depois, ela acaba perdendo um pouco da confiança quando ela for dar outro feedback, né? Porque aquela pessoa, ela come tanto pelas beiradas que eu não tenho clareza da intenção dela ao me falar sobre algo do meu comportamento, do meu desempenho. Então, assim, tem um capítulo inteiro nesse livro que fala o quanto que a gente não pode comer pelas beiradas e tentando, amaciando uma conversa, né? A gente tem que ser muito claro com o que a gente quer passar para a pessoa em relação ao desempenho dela. Muito legal. E eu acho que tem uma outra coisa também, que é treino. É um treino de coisas, você vai Exato. se aperfeiçoando com o tempo, achando as Uhum. palavras corretas. Super importante também oferecer ajuda depois que você dá um feedback, né? Uhum. Oferecer apoio. Um Tem comportamento feedback que a pessoa. alternativo. Porque às vezes a Exatamente. pessoa não sabe como agir diferente daquilo. Então, E ter esse cuidado especial, né? Porque tem feedback que a pessoa acaba saindo extremamente desmotivada, uhum. sem, né, sem enxergar uma solução, e na verdade não é esse o objetivo do feedback mesmo, né? Inclusive, uma coisa que eu sempre escutei também das minhas gestoras em todas as minhas experiências é que uma conversa de feedback, você mensura o quanto ela foi bem sucedida se a pessoa sai daquela conversa motivada, né? Você precisa entrar com o objetivo de garantir que aquela pessoa saia da conversa motivada, motivada para se desenvolver, motivada para continuar agindo de determinada forma, se for o caso de um feedback de reconhecimento. Então, assim, isso é uma premissa muito importante também, quando a gente vai trabalhar como dar um feedback, como trazer ele de uma forma assertiva, né, para o dia a dia, para a gestão da equipe e tudo mais. Muito legal. Olha, nosso tempo já está terminando. Acabando. Super obrigada, viu, Amanda? Super Eu que bacana ver agradeço. que vocês estão desenvolvendo. É uma jornada, né? Oi, tem chão ainda pela Tem frente. chão. A gente está só no comecinho e, e já estamos colhendo alguns frutos, mas as dificuldades vão sempre aparecendo, os desafios também, né, vão mudando conforme a empresa vai crescendo. Então, os desafios do Expense de um ano atrás já não são os mesmos desafios que a gente tem hoje, porque a gente está crescendo, está entrando gente nova. Então, assim, algumas das premissas que a gente segue aqui eu apresentei, e essas ações, elas vão mudando. Provavelmente, se eu voltar aqui ano que vem para falar com vocês, a gente tenha mudado algumas das ações, por mais que a premissa se manteve a mesma, né? Sim, vai aprimorando, né? Com certeza. É isso E aí, deixo meu mas contato disponível para quem quiser conversar mais sobre o tema. Estou à disposição. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, pela confiança obrigada a também. você, viu? Obrigadão, foi ótimo. E até uma próxima. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.